O presidente Jair Bolsonaro embarcou há pouco rumo à Rússia. Adversários dele na eleição, como Sérgio Moro e Ciro Gomes, fizeram críticas ao presidente por manter a visita no momento de tensão militar entre o país governado por Vladimir Putin e a Ucrânia. Bolsonaro voltou a afirmar que existem negócios comerciais a serem tratados, principalmente relacionados aos fertilizantes agrícolas russos, além de questões como defesa e energia. O presidente disse ainda que, se dependesse dele, a região e o mundo teriam paz. Até uma viagem à Rússia, né? Sabendo do momento difícil que existe ali naquela região. Temos negócio com eles, comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, né? Sobre energia. Muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que tudo certo. Porque aquilo é uma briga antiga. Você pode ver, o mundo todo tem seus problemas. Se você começar a querer resolver o problema dos outros, a gente for possível, né? E a palavra lá de paz, se for para ajudar, a gente vai, tudo bem. Mas sabe o que está em jogo, não vou entrar em detalhe aqui. Temos problema, a Argentina tem problema com as Malvinas. No passado tivemos problema, perdemos o Uruguai, ganhamos o Acre. Hoje a Venezuela, que é a região de Esequibo, lá nas Guianas. O americano mesmo pegou alguns estados para ser do México no passado. Então a gente quer a paz, mas você tem que entender que todo mundo é ser humano aí. Vamos torcer para que, se depender de uma palavra minha, o mundo teria paz. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, participarão da viagem. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, iria, mas teve que cancelar a ida porque foi diagnosticada com Covid-19. O presidente brasileiro deve permanecer na capital russa até quinta-feira, quando embarcará para Budapeste, capital da Hungria, onde se encontrará com o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán. Assim a gente abre então a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. Hoje com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, José Maria Trindade. Sua expectativa, Zé, para essa viagem do presidente? Que bom tê-lo aqui. Boa noite. O momento é que é sensível e complicado, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Um prazer estar aqui nos estúdios da Jovem Pan aqui em São Paulo, né? Eu sempre participo de Brasília, estar aqui ao seu lado, para mim, é um motivo de orgulho. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite a todos. Olha, a Ucrânia, ela tem um posicionamento estratégico ali, uma parte da Europa que separa a Rússia dessa região oriental da Europa. Daí a importância desse setor e da influência russa para a sua política externa. A Rússia já não é mais aquele país comunista de antes, passou por um processo de renovação muito importante, né? Ainda tem um regime fortemente comunista, mas já não é mais aquela relação de antes e é um país fortemente armado. Daí esse susto que está dando no mundo inteiro, inclusive com a possibilidade ali da volta da Guerra Fria. Mas não é nada disso, calma, não é bem assim. É importante discutir a geopolítica internacional de uma maneira mais racional e de interesse de cada país. Calma, gente. O presidente Jair Bolsonaro não vai colocar fogo nesta possível invasão na Ucrânia. Isso nem está determinado. Existe, sim, a possibilidade, mas não está determinado. A Constituição brasileira, Vitor, fala muito claramente da autodeterminação dos povos. Ou seja, qualquer um que dirija a política internacional do Brasil tem que obedecer à Constituição, é de não se meter em problemas externos. Nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o Putin, que já esteve aqui no Brasil, e quando ele esteve aqui, ele fez o convite oficial, né? E é uma espécie de reciprocidade, por isso o presidente brasileiro vai à Rússia, né? Nenhum dos dois sabiam que esta data marcada seria diante de uma tensão tão grande. Move o presidente Jair Bolsonaro esse objetivo de representar o país, de exportar commodities, né, de fazer acordos internacionais fortes. Eu sei que haverá um acordo muito forte que o presidente vai assinar com Putin, né, e não há nenhuma ameaça americana de excluir o Brasil da área de aliados por essa visita, até porque esta visita já estava marcada há muito tempo.
né? Então, eu tenho a impressão que há uma expectativa de oposição, querendo dizer que o presidente Jair Bolsonaro não sabe lidar com a política nacional. Ciro Gomes sabe, ele entende de política internacional, sabe, está no sangue, ele sabe exatamente o que é um país independente e o que é a autodeterminação dos povos determinada na Constituição brasileira. Ciro Gomes diz que o presidente não entende de política externa, mas é campanha política, é tentativa de atacar, assim como o Sérgio Moro. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro não sabia que iria, diante de uma tensão tão grande, cancelar agora seria muito pior, e ele está certo, firme, vai representar o Brasil muito bem. Não precisa, calma, não precisa essa tensão toda, não. Ele sabe o que faz. Você, Guilherme Fiuza, que espera dessa ida do presidente à Europa, passagem pela Rússia, pela Ucrânia, pela Hungria, pela Rússia. Boa noite, Fiuza. Salve, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, muito bem, no estúdio de São Paulo. Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, um abraço ao Cleiton Ubinha, nosso editor-chefe aniversariante do dia. E um abraço a todos. Olha, se um estadista hoje decide que não vai fazer uma visita, né, não vai fazer uma viagem por conta de tensões no local do destino, ele tem poucos lugares que ele pode ir. Porque, ao contrário do que se tenta passar, há conflagrações hoje em várias partes do mundo. Na Europa você tem manifestações que praticamente dividem o Estado e parte da sociedade. A polícia francesa reprimindo violentamente protestos pacíficos e legítimos contra o passaporte fascista, vacinal. O que acontece no Canadá, por exemplo, né? Você tem um comboio, um movimento expressivo, consistente de caminhoneiros que a imprensa não cobre, demorou a cobrir, depois faz registros, muitos mentirosos, que é onda de ódio, que é não sei o quê. E, na verdade, são povos, são sociedades lutando pela básica liberdade contra burocratas que estão impondo medidas hipócritas, que não são controle sanitário. Então, você tem tensão no mundo inteiro. A diferença é que, na Rússia, o Putin ele exerce o autoritarismo manifesto. Ele para os seus adversários sabem bem disso, ele tem a carranca, é um dos últimos, né? Um autoritário assumido, convicto, né? Então, em relação à Ucrânia, é isso, ele é um expansionista. Ele vai concordar, vai transigir com quem se dobrar a ele, né? Como é todo autoritário. E ele tem, então, esse problema com a Ucrânia, onde há bastante tempo existe uma semente de discórdia, de autonomia em relação a esse domínio na região. O que vai se passar lá, a gente não sabe, mas se vier a acontecer uma invasão, um conflito armado, será, de fato, o sinal de que o mundo está, no momento, absolutamente desagregado, né? O mundo está num momento de conflagração disseminada, né? As instituições, os estadistas não estão com o domínio das instituições, eles estão usando as instituições para opressão. Volto a dizer, a maioria com uma fachada de bondade, né? Ou seja, dissimulados, ditadores dissimulados, seguindo a China e o dinheiro, né? E fingindo que são empáticos, mas botando pressão em cima da sociedade e tirando seus direitos. E tem a própria ditadura chinesa e o Putin, que são os polos autoritários assumidos, né? Vamos ver, a ida do presidente não vai modificar esse quadro. A gente espera que haja uma solução harmônica para a região. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Bom começo de semana. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, aí no estúdio. Muito bem, aí no estúdio em São Paulo. Boa noite, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa.
Bom, mais uma vez mostra, né, esse conflito aí geopolítico mostra a inabilidade diplomática de Joe Biden. Mas não mostra apenas a inabilidade diplomática, mas também a fraqueza dessa atual administração democrata, né, na Casa Branca. Nós tivemos aí 4 anos e não adianta as pessoas falarem, olha, vocês são viúvos e viúvas aí de Donald Trump. Nós somos, sim, em relação à paz que o ex-presidente americano estabeleceu aí durante 4 anos. Nós não vimos durante 4 anos nenhum caminho aí de conflito geopolítico, muito pelo contrário, né? Acordos de paz sendo assinados entre Israel e os países árabes, a Coreia do Norte ali sob controle, a Rússia também sob controle, e agora a gente tem essa fraqueza demonstrada na administração democrata, tanto é que agora o Putin ele se acha no direito de tocar aí, como ele bem entende, não apenas suas prerrogativas na região, mas também nos Estados Unidos, em relação ao gás natural nos Estados Unidos, ao gás natural que é entregue na França, na Alemanha, e ele está fazendo de refém aí também essa administração fraca. Por outro lado, Joe Biden demonstra que tem um número de aprovação muito baixo, um dos mais baixos da história dos presidentes americanos aí logo no primeiro ano. Normalmente existe uma lua de mel, né, nesse primeiro ano, e Joe Biden não consegue sair da situação catastrófica que ele colocou a sua administração. Crise migratória, a pior inflação dos últimos 40 anos, aquele desastre da retirada das tropas do Afeganistão e a pandemia arrefecendo, né, os Estados Unidos aí voltando ao normal, muitos estados já levantando todas as restrições de ordem vacinal, de máscaras, comércio aberto, escolas abertas, e aí agora é preciso colocar mais um pânico, né, mais um motivo de pânico na sociedade para voltar àquele controle. As eleições para os midterms nos Estados Unidos, eleições para a Câmara e para o Senado estão aí no radar também. Essa administração, acho que de uma maneira muito errada, Vitor, está pensando que uma possível guerra pode unir os americanos, mas os americanos não querem essa guerra, os americanos querem que os problemas domésticos sejam resolvidos, e eu acho que vai ser um baita tiro no pé se isso realmente acontecer. Sobre o presidente Bolsonaro viajar, o Brasil tem já essa prerrogativa de neutralidade, tem laços fortes com os Estados Unidos, independentemente de quem está na Casa Branca, se é um democrata ou republicano. Acho que a ida dele à Rússia não vai mexer, né, não vai alterar essa relação de amizade e também de laços comerciais com os Estados Unidos. Agora, tudo é muito... A imprensa está antecipando um conflito que o próprio presidente ucraniano disse que não vai acontecer. Então, o presidente Bolsonaro, eu acho que demonstra aí também uma maturidade de não ter medo de ir até a Rússia, mostrando neutralidade e mostrando também que precisa, né, dos interesses ali, principalmente na nossa agricultura. Nossa agricultura precisa dos insumos ali para os fertilizantes. O agro é uma base eleitoral grande do presidente Jair Bolsonaro e demonstra que ele está interessado em resolver os problemas desse setor. E agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Bem-vindos. É prazer ter você aqui ao lado. Boa noite ao meu irmão Guilherme, a aniversariante de ontem. Um beijo, Ana Paula. E a Ubinha, né, um cumprimento especial também pelo aniversário. No meu governo, você sabe que o aniversário de vocês vai ser feriado nacional. Opa. Acabamos de saber que então teremos um feriadão, né? Isso, tem uma emenda, vai ter uma ponte já. Ana Paula e o... Ótimo. Olha aqui, essa viagem já estava marcada, deselegância, né? O quase afronta seria desmarcar uma viagem porque atribuem ao Putin a iminência de um gesto que não deve acontecer agora. Eu não acredito que ele vá retribuir a cortesia do presidente Bolsonaro com uma invasão de outro país. Isso não vai acontecer.
Mas é claro que a imprensa velha já está responsabilizando o Bolsonaro pela futura invasão, mesmo não acontecendo, eles vão dizer que deixou as coisas mais tensas. E esquecem, esses críticos que a gente vê, eles fingem que não simpatizam com o Putin. Eles acham que o Putin é o sujeito que desafia o grande satã americano. O Putin, ele gosta de envenenar, né, os seus opositores, mas isso aí o PT não critica. O Lula jamais criticou. E outra coisa, e esqueceram já as viagens que o Lula fez? Pô, algumas patéticas, outras desastrosas, como, por exemplo, a ida ao Irã para apoiar o regime dos ayatolás atômicos. O Lula comentou, quando houve aquela eleição fraudulenta no Irã, que as manifestações de protesto eram um choro de perdedor. E o Lula também envergonhou o Brasil a achar que seria ele o pacificador do Oriente Médio. Não sabe as origens do conflito, que é um conflito milenar, né, entre Israel e palestinos. É um conflito milenar, tem raízes históricas que o Lula não sabe quais são. E lá foi ele dizendo que era tratando a situação como se fosse uma reprodução do Bom Retiro, que é um bairro em São Paulo onde convivem muito bem judeus e árabes. Então, para o Lula, o conflito do Oriente Médio é um grande Bom Retiro. Isso já esqueceram? Num momento desses, é muito provável que o Lula estivesse dando entrevistas aí contra os Estados Unidos. É isso.